A palavra de Deus é escudo e abrigo, firme fundamento, verdade e abrigo, é lâmpada aos pés, caminho de paz. Graça e paz, amados, tudo bem? Então, nós lemos, o capítulo 16, 17 e 18 de Gênesis. E nós vamos trazer aqui o resumo dos três, tá? Então, capítulo 16. No capítulo 16 em diante, nós vimos que Sarai, ainda o nome dela não era Sara, era Sarai, né? Deus ainda não tinha trocado o nome. Por causa da sua esterilidade, ela propõe a Abraão para deitar com a escrava Agar, uma escrava egípcia. E Agar concebe aí o Ismael, após ela ser maltratada, porque Agar ela não se colocou mais na condição de serva, mas de esposa, dá poder a alguém e saberás quem ele é. Então ela achou que ela não era mais serva, ela é esposa, ela não quis mais obedecer a Sarai, a esposa de Abraão, então ela foge, mas ela é encontrada por um anjo que conforta ela e promete que o filho dela, Ismael, será numeroso, só que ela tinha que retornar para dar luz a Ismael. Ou seja, a primeira coisa que a gente aprende rapidinho aqui é que toda vez que você fugir do propósito de Deus, a coisa vai dar ruim. Então, para acontecer o propósito, muitas vezes nós temos que fazer coisas grandes. Às vezes a gente tem que se humilhar, às vezes a gente tem que engolir sapo, e às vezes o ambiente que está à nossa volta não está a nosso favor. Então nós não devemos fugir. Agar não estava com o ambiente a favor dela, então ela decidiu fugir, mas o anjo do Senhor fala para ela voltar, para ela poder então ter Ismael, e o Senhor fala: olha, aquilo que eu prometi para Abraão vai acontecer com o teu filho também, Então tem coisas que Deus permite e tem coisas que acontecem, Porque a promessa era Isaac, mas Deus não deixou de abençoar Ismael, Então tem coisas que Deus sempre vai ter um plano B para te trazer de volta para o caminho. No capítulo 17, Deus aparece a Abraão e faz uma aliança com ele, renomeando como Abraão, mudando o nome dele agora de Abraão, que quer dizer pai de muitos povos. A sua esposa, que tinha o nome por Sarai, passa a se chamar Sara, Deus promete para que a Sara vai ter um filho, Isaac, e que a descendência de Abraão será numerosa, como sinal da aliança. Todos os homens devem ser circuncidados. Então, todo hebreu, a descendência de Abraão ali, todos eles tinham que ser circuncidados. Logo depois as tribos também, Judá também era circuncidado. Então todo judeu, todos eles tinham que ser circuncidados no 8º dia, e depois apresentado ao templo, pelo sacerdote. Lá no capítulo 18, você vai ver que os 3 homens visitam Abraão. E um deles vai anunciar que Sara teria um filho, no ano seguinte. Apesar da idade avançada, Sara ri em segredo, mas Deus confirma que nada é impossível para ele. Abraão intercede por Sodoma, implorando ao Senhor que Deus poupe se houvesse ali 50, depois 40, depois 10, e assim vai. 5 justos, mas Deus concorda, se houvesse ali pelo menos um justo, ele não destruiria Sodoma e Gomorra, mas infelizmente não tinha nenhum ali, nenhum. Então os anjos vão lá para Sodoma, enquanto Abraão volta para casa, e depois a gente vê a destruição lá de Sodoma e Gomorra. Então mais uma coisa para a gente aprender no capítulo 18 é que não é o excesso de maldade que faz um lugar ruim, mas sim a falta dos justos. Se tivesse um justo em Sodoma e Gomorra, ninguém teria morrido, mas por falta de um justo, Tem um ditado que diz hoje, a gente não se espanta com a manifestação das pessoas más. Hoje nós nos espantamos pelo silêncio dos bons. Então, você que é escolhido do Senhor tem que dar cara a tapa, tem que se posicionar, tem que praticar a sua fé no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, aonde você estiver, você precisa praticar a sua fé. Deus abençoe e amanhã nós falaremos por mais 3 capítulos. Deus abençoe.